Milhares de cearenses que recebem benefícios previdenciários temporários estão sendo chamados para atualizar os dados cadastrais. Nessa atualização, a Operação Pente Fino do INSS do governo federal foca irregularidades e entre os 100 mil auxílios doença analisados até o momento, 45 mil foram suspensos por pagamento indevido. Os detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. O INSS aprofunda a análise de revisão do auxílio-doença, auxílio-inclusão, reclusão e acidente, dentro da meta de realizar o pente fino até 31 de dezembro de 2024 em 800 mil benefícios. Os primeiros números do Ministério da Previdência Social apontam que, até o momento, com a análise de 100 mil contemplados com o auxílio-doença, 45 mil foram suspensos, ou seja, 4,5 entre cada 10 pessoas que recebem o auxílio-doença, ou seja, 45% dos 100 mil analisados. Os números revelados pelo ministro Carlos Lupe foram publicados pelo jornal O Globo. Segundo o ministro da Previdência Social, os principais casos de cancelamento dizem respeito a beneficiários que recuperaram a capacidade de trabalho, mas continuam recebendo o auxílio, além de segurados que conseguem um emprego e omitem essa informação para evitar o corte do pagamento. Abre aspas. Se a pessoa ficou boa, não há por que continuar recebendo o auxílio-doença. Fecha aspas, declarou Carlos Lupe, ao destacar que, ao ser constatada a irregularidade, o benefício é suspenso imediatamente. O Pente Fino tem como meta revisar até o final de 2024 800 mil benefícios temporários, principalmente o auxílio-doença. Com a suspensão dos pagamentos indevidos, o governo espera diminuir despesas em 3 bilhões somente neste ano. Em 2025, o Pente Fino alcançará 1 milhão de pessoas que recebem benefícios temporários, auxílio-doença, inclusão, reclusão e acidente. O auxílio por incapacidade, antigo auxílio-doença, por exemplo, pode ser concedido por um período de até 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 120 dias ou quantas vezes o segurado permanecer sem condições de trabalhar. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Esse pente fino do INSS precisa ser permanente para garantir a quem precisa receber os benefícios ter esse dinheiro a cada mês. Se tem irregularidade, o governo federal precisa conter as distorções, repito, para garantir o dinheiro para quem mais precisa dos benefícios da Previdência Social. Nessas investigações sobre o auxílio-doença, jornalista Beto Almeida, que para muitos é interpretado como negativo, tem um aspecto positivo. Qual é esse aspecto positivo? É que muita gente volta ao mercado de trabalho, tem a carteira assinada, volta a ter as atividades e acaba garantindo aí uma renda voltando ao mercado de trabalho. Se conseguiu o emprego, é isso que você está dizendo. Você é um homem otimista. Eu também tento ser. Para quem consegue, né, depois desse período aí, estava, vamos dizer, no estaleiro, aí, tentando se recuperar da saúde, eu acho assim, Luzinor, claro que tem muitas espertezas, isso aí eu também não tenho dúvida, de trabalhadores que tentam tirar proveito da situação, muitas vezes esticam um estado de saúde, de falta de saúde, que deveria já ter superado, mas muitos também ainda passam por médicos peritos e muitas vezes sem uma condição, sem uma mobilidade adequada, às vezes com outros problemas e acabam tendo que voltar para o trabalho porque o médico perito diz simplesmente que ele já está em condições de voltar. O que a gente não pode esquecer é o que está em jogo. Além de tudo isso, o governo tem que encontrar meios do déficit zero das contas públicas para este ano. É uma das metas dele. Então, ele tem que correr atrás de cortar gastos. E os benefícios previdenciários entraram no radar do governo como uma das fontes onde é possível cortar esses recursos. O objetivo do governo também, é claro, é abrir espaço no orçamento para esses chamados, que eles chamam de gastos discricionários dos ministérios, que está sendo pressionado pelo limite do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é aquela nova circunstância colocada pelo governo e pelo o Ministério da Fazenda, e que há um limite
para estabelecer esses gastos dos ministérios e não extrapolar naturalmente entre a arrecadação, entre o que entra e o que sai de recursos do governo federal. Mas, eu repito, Luciano, muita gente hoje está preocupada até com os casos, por exemplo, também daquelas invalidez permanente, porque aqui nós estamos falando do auxílio-doença, que é são casos temporários, de pessoas que efetivamente ficam ali recebendo pelo INSS de forma temporária. Mas essas ações também estão sendo feitas em quem hoje já é aposentado e tem uma invalidez permanente. Você faz referência à preocupação que o governo federal tem hoje, Beto, em conter despesas na área da Previdência Social, mas outros números chegam e já geram também inquietação entre os especialistas que acompanham o desempenho da nossa Previdência Social. O impacto do envelhecimento rápido da população nas áreas da saúde, educação e principalmente da Previdência Social está exposto em novos dados das pesquisas realizadas pelo IBGE. Acompanhe agora mais informações com o repórter Carlos Alberto. As projeções do IBGE sobre a queda nos índices de natalidade e o envelhecimento da população terão impacto nas áreas da saúde e, principalmente, da previdência social. Com o aumento da idade, a demanda cresce na rede pública, enquanto na área previdenciária serão mais pessoas dependentes de aposentadorias e pensões. Nesse caso, o impacto ganha ainda mais dimensão, uma vez que haverá também queda no número de contribuintes, uma vez que as projeções apontam para a diminuição da população. Segundo a secretária nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Ângeles, a pesquisa do IBGE impõe desafios aos governos nos próximos anos. Virgínia destaca que as mudanças na demografia, que passa por processo rápido de envelhecimento e deixará de crescer em 2041, vão pressionar não só o regime de aposentadoria, mas os serviços de saúde e educação, exigindo assim mais planejamento do poder público para atender às novas demandas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, e são outros dados que apontam uma realidade a longo prazo na Previdência Social que vai deixar um buraco ainda maior, porque nós vamos ter mais pessoas sendo beneficiadas pelo INSS e menos contribuintes. Pelo menos com base nesse estudo realizado pelo IBGE, que faz essa projeção sobre o envelhecimento da população e, paralelo a isso, a queda no número de nascimentos. Olha, Luciano, isso daí é algo que já está aí, como se diz, no radar, porque a população brasileira diz que tem estados que a partir de 2027 já vai ter um crescimento negativo, ou seja, menos crianças vão nascer e mais mortes vão acontecer, o que naturalmente haverá uma predominância da população mais velha. E inclusive aqui mesmo, na região Nordeste, Alagoas é um dos estados que supõe-se que já a partir de 2027 já começa a se verificar essa situação. Mas não apenas ele, tá? Rio de Janeiro também já está nesse radar. O que isso implica para a Previdência? É claro que isso tem impacto, porque reduz a base de contribuição da Previdência Social, que são aquelas pessoas economicamente ativas, que estão aptas para o mercado de trabalho. Por outro lado, a gente tem que entender também que uma base grande de aposentados, é claro que aí precisa também movimentar a economia, mas esses aposentados vão se tornar também consumidores, porque isso, na realidade, essas aposentadorias que entram no bolso dessas pessoas, elas vão movimentar porque eles compram no supermercado, eles viajam, eles vão comprar remédio em farmácias, então tudo isso também acaba impactando na economia como um todo. Então não é algo também, um cenário assim tão catastrófico, você imagina, a gente sempre vê mais pelo lado negativo da situação. Inclusive, eu estava até vendo um estudo que, olha só, a gente está tratando de um futuro, mas não é uma coisa mais agora recente, tem estimativas que mostram uma queda nos gastos da Previdência Social em proporção com o PIB, você acredita?
Produto Interno Bruto, Isso até significa- 2028 pelo menos. Isso significa dizer que a economia está melhorando, que os investimentos estão sendo Exatamente. ampliados e nessa proporção o percentual que cabe de despesas na área previdenciária acaba sendo diminuindo. Diminuindo, exatamente. Ou seja, ele tem um peso menor em relação a essa questão por conta do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Jornalista Beto Almeida, a gente já entra na reta final Eu queria deste falar de reforma bate-papo tributária político ainda. e tem um assunto que mexe com o bolso de todos nós, das empresas, dos consumidores, e quando a gente se fala sobre percentual, índice é algo assustador. Nós estamos acompanhando o Congresso Nacional debatendo, discutindo a reforma tributária, alguns projetos já avançaram na Câmara Federal, irão também passar pelo Senado. A reforma tributária vai entrar em vigência de forma gradual, com um impacto maior a médio prazo, mas nesse momento, para quem acompanha esse debate, fica assustado ou assustada quando escutamos falar, Beto Almeida, que o Brasil terá em breve a maior alíquota tributária do mundo. O IVA vai ficar, que é o imposto sobre valor agregado, em pelo menos 28%, ou seja, superando, se batendo ali com a Hungria, que hoje é campeã em termos tributários, em termos de IVA. Então, Luciano, só para o nosso ouvinte entender aqui, é o seguinte: nós estamos em discussão, ou seja, o Congresso Nacional está em discussão com essa segunda fase da reforma tributária. A primeira, que foi aquele quadro geral, os índices geral da mudança, da unificação de impostos, foi aprovada. E o que está agora em discussão é exatamente os valores que vão pesar sobre os produtos. E aí, por que essa carga tributária, Luciano, está chegando a esse patamar de 28%? Porque está em discussão a questão das carnes para compor a cesta básica. Essas carnes, elas vão estar isentas do imposto, porque para ela entrar na cesta básica, naqueles itens da cesta básica, ela tem que ter uma redução ou isenção total de impostos. Aí o governo diz o seguinte: olha, qual é o tipo de carne? Entra todo tipo de carne? Não podemos deixar de fora as carnes de primeira, por exemplo, botar só as carnes de segunda e de terceira. Aí o pessoal do setor de carne disse: olha, não dá. A fiscalização fica difícil. Se entrar carnes, vai ter que entrar tudo. Carne de primeira, de segunda, de terceira, tem que entrar tudo. Todas aí, as sim, proteínas. Todas as proteínas. Proteínas animais. Exatamente. Aí é nesse caso aí que o IVA pode chegar a 28%. O IVA, só para esclarecer aqui... Mas também com impacto quando nós falamos sobre a redução na tributação do setor farmacêutico. Sim, ainda tem pelo menos essa questão aí também. Mas eu queria só esclarecer aqui o seguinte, ó. O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. O que vai ser esse IVA? Ele vai unir a PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Lembre-se aqui, ICMS é o principal imposto estadual, ISS é o principal imposto, um dos principais impostos municipais. Então, depois de arrecadar esse IVA, ou seja, reunindo todos esses impostos, ele vai ser dividido, Luciano, em duas partes. Uma delas vai se chamar de IVA dual. Ou seja, ela vai vai se transformar em contribuição de bens e serviços, que é o CBS, que vai ser destinado para a União somente, e a outra é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai dividir esse valor para os estados e os municípios. Então, preste atenção, o IVA vai reunir todos os impostos. Depois que reunir todos os impostos arrecadados, aí vamos dividir esses impostos arrecadados em duas cestas. Uma cesta delas vai se chamar CBS, isso vai para a União. A outra cesta vai se chamar IBS, isso vai para os estados e os municípios. Então, é por isso que tem toda essa preocupação em relação a essa questão da definição agora de quais são os produtos que vão receber, por exemplo, benefícios tributários, que vão ter alguma isenção na carga de impostos ou até que vão ter impostos zerados para poder entrar na cesta básica. Seja como for, a situação vai ser o seguinte: nós podemos ter uma reforma tributária que vai ser mais simplificada, ela vai ser em cima do consumo, mas ainda assim vai ficar uma carga muito alta. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo político. Chamar a atenção aqui para você, ouvinte internauta, que daqui a pouco o Marcos Furlan traz uma informação sobre o acordo realizado entre o Ministério da Justiça e a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros,
para o combate a golpes e fraudes virtuais. Medidas importantes para você se proteger desses criminosos, dos golpistas que estão sempre de olho na sua conta bancária. Finalizando, o Beto Almeida registrar aqui a audiência da Camila Lima em Icó, do Eduardo Neves em Fortaleza, o Marcos está em Pentecoste, Rosalina em Fortaleza, Catiana Souza em Quixeramobim, Ivan Lopes em Maranguape, a Fernanda Tavares, Limoeiro do Norte, Filomena em Horizonte, terra do Beto Almeida, Josélia em Fortaleza, Mateus na cidade do Crato, colado na nossa FM 106.5, Carla Matias em Eusébio e o Davi Carvalho em Acopiar, ouvinte da nossa FM Carinhosa 91.1. Final da nossa conversa, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Só para finalizar, mandar também aqui um abraço para o advogado André Campos, o nosso ouvinte aqui, encontrei com ele nesse fim de semana e ele pediu aqui esse alô. Um bom dia a todos e até amanhã.